Gravando, boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje na página 248. Conjunções subordinativas. Na autobiografia que você leu no texto, Portinari fala de si e da família e descreve alguns fatos que marcaram sua infância. Vamos ver se nós já lemos o texto. Se nós não lemos, vamos ter que ler. Não lembro se nós fizemos a leitura desse texto. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Então, em primeiro lugar, vocês vão ter que ler o texto da página 236 até a página 239, tá? Então, leiam esse texto para poder responder essas questões. Então, aqui nós vimos as orações coordenadas. Então, as orações coordenadas são orações independentes, não é? Elas dividem-se em, as orações coordenadas dividem-se em aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. São 5. Só são essas 5. Das coordenadas, nós só temos 5, não é? E elas são totalmente independentes. Por que elas são independentes? Porque elas não precisam de uma outra oração para ter sentido próprio. Não, ela já tem sentido próprio, só ela mesma. Já a subordinada, que nós vamos ver agora, elas são, o nome já diz, elas são subordinadas a uma oração principal. Então, para ela ter sentido, ela precisa de uma oração principal, tá? Por isso, ela é chamada de subordinada. Aqui nessa página 248, tem algumas classificações das subordinativas adverbiais, tá? Então, só retomando, por que elas são chamadas de subordinadas? Porque elas são subordinadas a uma outra oração, que é chamada de oração principal, para poder ter sentido próprio. As coordenadas, elas não dependem de ninguém para existir, elas são totalmente independentes. Então, nós já vimos as coordenadas que são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5. Agora nós vamos para as subordinadas adverbiais. Então, conjunções subordinativas são palavras invariáveis que ligam orações sintaticamente dependentes ou subordinadas. As conjunções são um dos recursos da língua que usamos para dar coesão aos textos falados e escritos que produzimos. Então, quando nós vamos produzir qualquer tipo de texto, nós precisamos das orações, das conjunções. Precisamos também das preposições e dos artigos. Então, as conjunções, o que são conectivos? Os conectivos, eles servem para dar coesão ao texto, qualquer texto que nós produzimos. Sem os conectivos, o texto ele se torna incoeso, isto é, ele não tem sentido.
Então, para isso, nós precisamos dos elementos coesivos, que são as conjunções, as preposições, os artigos, né? São os elementos coesivos. Como exemplo, aqui nós temos: ficava com medo quando a noite chegava. Ficava com medo é a oração principal. Quando a noite chegava é a subordinada. Quem é o elemento coesivo aí? É a conjunção quando, né? Que é o elemento coesivo. Se tirarmos esse quando, olha como fica a oração. Ficava com medo, a noite chegava. Então, o período, a oração não tem sentido. O que dá sentido é a conjunção quando. Quanto mais a partida se aproximava, mais eu ficava nervoso. Oração subordinada. Quanto mais a partida se aproximava. A principal, mas eu ficava nervoso. É a que dá sentido. Então, esse quanto aí é a conjunção que inicia a oração subordinada. E essa conjunção nós chamamos de elemento coesivo, porque dá sentido à oração. Então, nós tivemos na primeira o quando e na segunda o quanto. Muitas vezes o aluno pergunta: professor, o que é coesão? O que são elementos coesivos? Então, os elementos coesivos são as conjunções, as preposições, os artigos. Sem eles, nós não produzimos um texto coesivo, um texto coerente, né? Sem ele, o texto torna-se incoerente. E o que quer dizer um texto incoerente? É um texto, bem dizer, ilegível, né? Que não temos condições de ler. Pode até ler, mas não tem condições de entender. As conjunções subordinativas dividem-se em adverbiais e integrantes. Estabelecem diferentes relações de sentido entre as orações. Veja a seguir como as conjunções subordinativas adverbiais podem ser classificadas. Classificação das conjunções subordinativas adverbiais. Causais. Expressam ideia de causa, motivo. Exemplo: Portinari não tinha nenhuma lembrança da fazenda, porque saiu de lá bem pequeno. Quem é o elemento coesivo aí? É a conjunção porque, né? É essa conjunção que dá sentido à oração. Quais são as conjunções causais? Quais são as conjunções causais? Porque junto, sem acento. Como, uma vez que, já que, visto que, e entre outras. Então, de acordo com o contexto, nós descobrimos as conjunções subordinativas causais. Por que ela é causal, essa aqui? Olha, Portinari não tinha nenhuma lembrança da fazenda. Por quê? Qual foi a causa dele não ter nenhuma lembrança da fazenda? Porque ele saiu de lá bem pequeno. É a causa. Então, através do contexto, você descobre a classificação da oração subordinada adverbial. De acordo com o contexto,
e sua conjunção também. Só que as conjunções, elas podem se repetir, tá? Em outras. Por isso, você tem que prestar atenção na leitura do contexto. Como meu desenho foi comentado pelos professores e pelos alunos, tive que desenhar as capas das provas. Quem é a conjunção causal? É o como. Qual foi a causa dela ou dele desenhar as capas das provas? Porque os professores e os alunos comentaram o desenho, né? Talvez um desenho bem feito, daí a convidaram para desenhar as capas das provas. Foi essa a causa, é desenhar bem. Comparativas expressam ideia de comparação. Exemplo: algumas pessoas lembram melhor de sua infância do que outras. Exemplo: quando eu era criança, ela brincava tanto quanto você. Maria é tão estudiosa tanto quanto você. Ou Maria é estudiosa tanto quanto você. Pedro é tão inteligente quanto você. Não necessariamente pode estar a palavra tão, somente quanto. Não, mas tem sempre. Pedro é tão estudioso quanto você, né? É uma comparação. Quais são as conjunções comparativas? Assim como, bem como, somente como, mais, menos, maior, menor, melhor e pior. Do que, tanto, tão, quanto, tal, qual e entre outras. Maria é maior que você. Pedro é menor que você. João é pior que você. E assim sucessivamente. São as conjunções comparativas. Concessivas. Expresso ideia de concessão ao fato expresso pela outra oração. Portinari precisava partir, mesmo que não desejasse. Era uma concessão, ele era obrigado a partir, mesmo que não desejasse. Quais são as conjunções concessivas? Embora, mesmo que, ainda que, por mais que, apesar de que e entre outras. Embora eu não queira viajar, mas sou obrigada. Né? Então é uma concessão. Embora não queira viajar, mas sou obrigada. Mesmo que você não queira, eu viajarei. E assim sucessivamente. Condicionais. Expressam ideia de condição para que o fato expresso na oração principal se realize. Caso conseguisse sair mais cedo do trabalho, iria à casa dos pais. É uma condição. Se ele ou ela sair mais cedo do trabalho, irá à casa dos pais. É uma condição. Não sabe se vai ser realizada. Quais são as conjunções condicionais? Se, caso, desde que, contanto que, a não ser que, exceto se e entre outras. Agora vamos ver as conformativas.
Expressa ideia de acordo, concordância, conformidade de um fato com outro. A pintura de Portinari é muito expressiva, conforme se pode observar. Segundo especialistas, Portinari foi um dos mais importantes artistas de sua época. No primeiro exemplo, nós temos a conjunção conforme. No segundo exemplo, nós temos a conjunção segundo, conformativa, uma concordância, uma conformidade, né? Então, quais são as conjunções conformativas? Conforme, como, segundo, consoante e entre outras. Essa conjunção consoante quase nós não utilizamos, né? Utilizamos mais o conforme mesmo e o segundo. As consecutivas expressam ideia de consequência. Fazia tanto frio que quase não saí do hotel. Então, qual foi a consequência de eu não sair dele ou dela, não sair do hotel? Fazia muito frio. Ele gritou de forma que todos pudessem ouvir na outra sala. Por que ele gritou tão forte? Porque ele queria, ou ela queria, que os outros da outra sala ouvissem. Quais são as conjunções consecutivas? Tal, tanto, tão, que, de forma que, de modo que e entre outras. Finais. Expressa uma ideia de finalidade, objetivo. A fim de que pudesse estudar, Portinari precisou viajar para o Rio de Janeiro. Qual a finalidade de Portinari viajar para o Rio? Estudar. Né? Portinari trabalhou muito para que fosse conhecido. Qual a finalidade dele trabalhar muito? Para que ele fosse conhecido. Quais são as conjunções finais? Para que, a fim de que e entre outras. Proporcionais. Expressam ideia de proporcionalidade. Quanto mais próxima a partida, mais alto ficava. A proporção. Qual a proporção? Quanto mais próxima a partida, mais aflito ficava. Conforme o pintor ia crescendo, vinham-lhe algumas lembranças de sua primeira infância. À proporção que o pintor ia crescendo, vinham-lhe algumas lembranças de sua infância. Quais são as conjunções proporcionais? Ainda tem a medida, né? À medida que aprimorou a sua técnica, o pintor tornou-se mais reconhecido. Então, quais são as proporcionais? Quanto mais, quanto menos, à medida que, ao passo que. Então, essas também são facílimas, que são as que mais aparecem. É o quanto mais, é o quanto menos, é a medida que e é a proporção que também. Temporais expressam ideia de tempo. Quando a viagem ao Rio ficou mais próxima, Portinari passou noites em vigília. Quando indica tempo. Grande foi minha alegria quando numa caixa veio um pequeno canivete com cabo de madrepérola. Quando indica tempo. À noite, quando estávamos deitados, qualquer barulho nos apavorava. Ao chegar,
ao chegar, quando já havia animação, fogueiras, balões, grande comilança e baile a noite toda, a banda tocou até certa hora, depois foi a sanfonia. Então, quais as principais conjunções temporais? Quando, sempre que, assim que, logo que, desde que e enquanto, e entre outras. Então, gente, essas são as orações subordinadas adverbiais. Elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 as orações subordinadas adverbiais. Então, são causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Agora, para você ter um melhor entendimento, o que é que você tem que fazer? Aprender as conjunções de cada uma delas, tá? Pode se repetir? Uma pode repetir na outra? Pode sim, mas você descobre através do contexto, da leitura do contexto, é que você sabe classificar as orações coordenadas, as orações subordinadas adverbiais, tá? Olha, 8º ano, na próxima terça-feira eu falarei qual trabalho avaliativo que vai valer 6 pontos, tá? Por que vai valer 6 pontos? Porque nem todos, nem a terça parte, enviaram suas atividades durante esse período de aulas virtuais, entenderam? Não deram apreço, tá? Não deram nenhum apreço por essas aulas. Então, quem não enviou nada vai fazer o trabalho valendo 6 pontos, porque 4 você perdeu por conta que você não enviou suas atividades. Ai, professora, e por que quem não enviou a prova vale 10? Não, a prova vai valer 6 para todo mundo. 6 não é nota vermelha, tá? Se você se esforçar, fizer um bom trabalho, uma boa apresentação, você tira 6 pontos. Para quem enviou algumas atividades, tem de 1 a 4 pontos, tá? Contando com os 6 que você vai fazer o trabalho. Agora, gente, é terça-feira que eu falarei sobre esse trabalho. Então, assistam ao vídeo hoje, preste bem atenção na próxima terça-feira. Não esqueçam de assistir, tá? Na parte da tarde, sempre as minhas aulas agora estão sendo à tarde, tá? A partir de 1h30, para você saber o que é que eu vou falar detalhadamente, como vai ser o trabalho. Para depois não estar colocando no grupo, professora, dá para a senhora explicar de novo? Eu perdi. Não tem isso não, viu? Já estamos atrasados, a gente perde muito tempo, vai ter que rever, repetir tudo de novo, que não vai acontecer, tá? A não ser que seja um caso muito sério, tá? É uma justificativa muito bem feita, um argumento muito bem feito, tá? Caso contrário, você vai perder a sua avaliação, ok? Então, na próxima terça-feira, com certeza, se Deus quiser, eu vou falar sobre o trabalho avaliativo, valendo a primeira avaliação. E na próxima aula, eu falarei sobre a atividade, ok, gente? Então, gente, uma boa tarde a todos e até terça-feira, se Deus quiser.